Fala pessoal, tudo jóia? Eu trago aqui mais um vídeo sobre fórmulas e funções no Excel, ok? Desta vez eu vou expor situações que vão servir de alerta para que a gente não reinvente a roda no Excel. A gente pode, por desconhecimento, inobservância, falta de prática, construir soluções baseadas em fórmulas de modo a, de fato, reconstruir, né, reinventar a roda no Excel. A gente precisa ter o mínimo de conhecimento e domínio das funções do Excel para que a gente não deixe de utilizar soluções diretas, prontas, que existem para isso, né, para esse propósito, e a gente venha a reconstruir algo já pronto no Excel, ok? Eu tenho aqui 12 situações onde eu vou explorar um pouco alguns desses casos e fica aí o alerta para que a gente entenda bem, né, a gente domine aí esse leque de funções do Excel e a gente consiga soluções breves, rápidas, mais eficientes em vez de ter um trabalho improdutivo, repetitivo, um pouco árduo, né? E um tanto quanto moroso com essas práticas, beleza? Eu tenho aqui 12 situações, onde eu reuni aqui alguns casos, que a gente vai ver um contraponto entre a solução direta versus a reinvenção da roda, digamos assim, no Excel, ok? E este vídeo serve como alerta e também para que a gente consiga treinar um pouco das funções do Excel, ok? Vamos lá, primeira situação. Suponhamos que eu tenho aqui o número 200,8 e eu quero apenas a parte inteira desse número. Eu posso usar a função int, ok? Que é a função mais simples para esse propósito. Ou posso usar aqui a função truncar. Eu posso dizer que eu quero truncar este número com nenhum dígito, ok? Tenho aqui o número 200, que é aquele número de interesse. Como que eu poderia, né? Como que eu de repente posso ter feito em algum momento? Como que é a maneira que a gente deve evitar de obter este resultado? Bem, a gente poderia pensar, né? A gente pode eventualmente ter feito da seguinte forma, em algum momento. A gente pode ter utilizado a função esquerda para, dentre estes caracteres aqui, trazer o que? Tudo que está antes da vírgula, ok? Então, essa aqui é uma solução muito improdutiva, onde a gente reinventou a roda para obter o resultado. Além do mais, até pelo fato de ela ser provida pela função esquerda, ela trata-se de um texto aqui, né? Eu deveria tratar depois com a função valor aqui, para que isso vire um número, ou alguma operação matemática com elemento neutro, seja somar multiplicar por 1 ou dividir por 1, ou então ainda assim com o zero, né? Fazer uma soma ou uma subtração, ou seja, alguma operação algébrica aí para converter em número, beleza? Então, a solução aqui mais recomendada é usar a função int, ok? De forma acessória, também a função trucar. E uma maneira aí que eu devo evitar, obviamente, é tratar isso aqui como se fosse um texto, ok? Em observância à vírgula. Segunda possibilidade, eu preciso aqui obter o valor modular do número, certo? O valor absoluto. No linguajar vulgar, né? O valor sem um sinal, beleza? Qual que é a solução direta para isso? A função ABS. Eu vou então usar a função ABS, que ela existe para este fim, ok? Desta forma, eu tenho aqui a minha solução já pronta. Quais são as possibilidades que devem ser evitadas de reinvenção de roda? Bem, eu já vi gente fazer o seguinte, ó, usar a função se e verificar se isso aqui for menor que zero, vai então pegar o número e fazer a multiplicação por menos 1. Caso contrário, vai manter o número, ok? A gente tem aqui então um resultado. Veja como é, né, mais complicada aqui esta solução versus o uso da função ABS. Ou ainda soluções piores, que fazem o seguinte: verificam se o primeiro caractere aqui for o sinal de menos, então pega lá o número, multiplica por menos 1. Caso contrário, mantém o número. Veja que eu tenho aqui a mesma solução, mas a fórmula fica complicada. Eu usei aqui duas funções, né, a função se e também esquerda, para poder fazer aqui o tratamento, beleza? Terceira possibilidade aqui, terceira situação, para que a gente não reinvente a roda. Obter a data final do mês. Eu tenho aqui o dia 12 de maio, e a última data deste mês será 31 de maio. Como que eu posso obter automaticamente essa data? Usando a função FIMEIS, que tem aqui como argumento inicial minha data inicial, certo? A minha data base. E aqui, quantos meses eu quero deslocar. Eu não quero sair de maio, então vou acrescentar aqui nenhum mês, né? E aí eu tenho lá o dia 31 de maio. Como que eu posso, né? Como que poderia aí reinventar a roda para obter o mesmo resultado? Bem, eu poderia construir aqui uma data que vai ter como base o mesmo ano de minha data aqui em análise, ok? Que vai ter lá o mesmo mês de minha data em análise, porém somado com 1, porque eu vou querer o mês subsequente. E aí, qual que é o dia? O dia primeiro.
Veja que desta forma eu obtenho justamente um dia a mais em relação à data que eu quero. Por quê? Porque eu tenho aí o primeiro dia do mês subsequente. Então, desta forma, eu poderia subtrair 1 para obter a data que eu quero. Perceba, comparativamente aqui, como a função FIMEIS é muito melhor para isso, ok? Ela existe, de fato, para prover essa solução. Outra possibilidade seria usar a função DataM, que vai pegar minha data em análise aqui e deslocar mais um mês. Então, eu vou gerar dia 12 de junho, ok? Feito isso, agora eu posso subtrair justamente o dia de minha data. Se eu tenho aqui, por exemplo, 12 de junho, eu subtraio o tal do número 12 aqui, né, que é o dia, o bendito dia aqui, eu vou então ter lá o último dia do mês anterior. Então, eu posso então subtrair o dia de minha data em análise e eu vou ter o mesmo resultado. Nada que se compara aí, né, a eficiência e rapidez da função FIMEIS para este propósito, ok? Obter a mesma data mensalmente, como que eu posso fazer isso? Eu tenho aqui, né, o mês junho, né, 10 de junho. Eu quero aqui, por exemplo, adicionar mais 3 meses e aqui embaixo mais 5. De 10 de junho, eu quero obter, então, a data de 10 de setembro, né, mais 3 meses aí. O mês meia dúzia, que é junho, virará o mês 9, que é setembro. Aqui embaixo, o ano muda, né? Eu tenho aqui 25 de agosto, com mais 5 meses, vou para janeiro. Então, vira 25 de janeiro de 2019, um ano a mais. Como que eu posso ter isso? Bem, a gente tem a solução direta, que é a função DataM, empregada anteriormente aqui, no caso 3, ok? Eu tenho como argumento inicial minha data, minha análise aqui, e quantos meses eu quero deslocar? 3, ok? Feito isso, então, eu já tenho 10 de setembro, que é o meu resultado aqui perseguido. Solução com reinvenção da roda, qual que poderia ser? Bem, a gente poderia construir aqui uma data, veja só, eu vou construir uma data. Com que ano? O mesmo ano de minha data base aqui. Com qual mês? Será o mês de minha data base somado com os meses que eu quero deslocar. Veja como eu estou aqui fazendo um trabalho manual que já existe, né, de forma pronta, aí, objetiva e direta, na solução da função DataM, ok? E aí o dia vai ser o mesmo dia lá da minha data, ok? E desta forma eu tenho as mesmas soluções, mesmos resultados, ok? Mas nada que se compara à função DataM que existe para este propósito, ok? Quinta situação, eu tenho aqui agora as necessidades de obter, para a situação 5 aqui, né? O ano da minha data, na situação 6 o mês e também o dia. A gente pode aqui, eventualmente, lançar mão da função texto para estes casos, ok? Mas, dependendo da ocasião, da ocorrência, a gente pode, né, abrir mão disso e usar as funções ano, mês ou dia. O nome dessas funções é muito sugestivo e, de fato, aí pode servir para a gente e cair como uma luva, ok? Eu posso aqui, então, usar a função ano, certo? Para extrair aqui o ano da minha data. E como essa função ano não é a função de texto, né? Ela acaba trazendo para mim números. Então, pode ser tudo que eu preciso. Aqui embaixo, vou usar a função mês para poder extrair aí o número inteiro que equivale ao mês. Meia dúzia junho, 1 janeiro. E aqui embaixo, dia, eu vou extrair os dias das datas, né? Dia 9, dia 25. E aí, como que seria a solução com a função texto? Veja só, eu passo aqui como primeiro argumento a minha data e o formato, coloco lá a máscara que eu pretendo. Letra A 4 vezes para ano. Eu vou aqui copiar essa fórmula e aqui só alterar a máscara. Eu quero agora mês, vou colocar aqui a letra M, uma vez apenas, ok? E aqui copiar esta fórmula e aqui embaixo a letra D para dia, ok? Percebam o seguinte, a função texto, visto que de fato é uma função de texto, ela retorna texto. Se eu seleciono aqui estes 2 anos, eu não tenho como resultado o número 4035. Eu vejo isso evidente aqui na minha barra de status, ok? Enquanto que ao usar a função ano, eu tenho aqui resultados que estão, né, no formato aqui de número e eu tenho aqui a soma, por exemplo, dando para mim total evidências de fato de que são números, ok? Então, é preferível que usemos as funções dia, mês e ano nestas soluções, certo? Tem gente que emprega, às vezes, a função texto pelo desconhecimento dessas funções de data, ok? Oitava possibilidade, como que eu posso fazer para contar números numa série de dados aqui? Bem, a função pronta para isso própria é a função continuum, ok? Eu passo aqui, né, aquele meu intervalo e ela conta. Mas como que você pode eventualmente estar contando números,
ok? Você pode, por exemplo, utilizar a função enum para verificar se no seu intervalo, né, existem números e fazer aqui a devida correspondência para verdadeiro ou falso, ok? Eu tenho aqui 4 situações, 4 resultados, 4 elementos verdadeiros. Eu converto isso aqui com multiplicação dupla em zeros ou uns, ok? E os resultados eu posso somar com a função somar produto. Veja que eu tenho o mesmo resultado, porém a função contínua aqui para mim é a função mais, né, adequada possível, que me dá a solução direta, ok? Retornar a posição de um elemento em uma lista. O mês de março, aqui dentro, é o terceiro mês. Se eu colocasse maio, seria o quinto. Janeiro, por exemplo, seria 1. A função que me dá isso, inclusive é a função que eu uso bastante, eu acho que talvez é a função que eu mais use aí nas minhas fórmulas, é a função corresp, ok? Eu vou procurar a correspondência daquele valor procurado naquela matriz procurada, ok? Quero correspondência exata e eu sei que março, então, é o terceiro elemento. Se eu modifico aqui para junho, eu espero o resultado 6, né? Deu aí o resultado esperado. Como que eu posso estar, eventualmente, reinventando a roda, ou seja, reconstruindo a função corresp? Perceba só. A gente pode, então, fazer um comparativo de todo o meu intervalo aqui com o mês que eu estou procurando. Quando eu verifico com F9 aqui, eu tenho aqui resultados, né, falsos ou verdadeiros. Eu já tive aqui, né, o último resultado como sendo um verdadeiro. Eu vou aqui converter isso em zeros ou uns com multiplicação dupla e agora eu tenho, né, apenas o número 1 quando ele encontra a correspondência, no caso, no sexto elemento, ok? Isso aqui agora eu vou então isolar, certo? E vou multiplicar pelo quê? Por um vetor que eu vou gerar que vai de 1 até 6. Então, olha só que complexo. Eu vou utilizar as funções lim indireto para ir de 1 até a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Então, já posso usar aqui a função conta e valores, ok? E desta forma aqui, ao fechar estas funções alinhadas, eu tenho aqui justamente, né, o número que indica a posição. Feito isso aqui, eu poderia, por exemplo, usar a função máximo, né? Vou usar aqui agora a função somar produto para fazer esta soma e eu tenho o mesmo resultado. Olha só, a função corresp muito mais breve e esta construção aqui muito mais complicada e que deve ser evitada, ok? Contagem de vazios, essa daqui é bem simples, né? A gente pode usar a função contar vazio para este propósito. Eu tenho aqui 3 células vazias, ok? Só que aí, qual que seria a reinvenção da roda? Seria basicamente você pensar da pior maneira possível. Você poderia simplesmente fazer o seguinte, você poderia contar quantos elementos existem aqui, ok? Veja que aqui eu tenho 6 linhas, né? Neste intervalo, ok? E aí, subtrair pela contagem de valores, ou seja, está tratando aqui do conjunto complementar, ok? Desta forma, eu obtive aqui o mesmo resultado, mas nada que se compara à utilização da função contar vazio, ok? Na 11ª situação, a gente vai precisar obter o resto de uma divisão entre dois números, certo? Eu tenho aqui, né, o número 20 e o número 7. Qual que é o resto da divisão? E para 32, quando é dividido por 6, qual que é o resto? Bem, a gente tem aqui a solução pronta, que é a função mod. Eu passo aqui o meu dividendo, ok? Que é o meu numerador. E passo também o meu divisor, certo? Que é o denominador. Dessa forma, eu já tenho aqui os restos destas divisões. Se eu dividir 20 por 7, vai dar 2, ok? E o resto vai ser 6, porque eu tenho aqui como resultado o número 14. Se eu dividir 32 por 6, vai dar 5. E aí, resultado 30, sobram 2. Como que eu posso, eventualmente, estar reinventando a roda? Bem, eu posso aqui pegar o seguinte. Eu faço a divisão, né, entre o numerador e o denominador e obtenho lá o meu resultado, ok? Que é aqui o número fracionário, certo? Então, eu posso fazer o seguinte aqui agora. Eu vou isolar apenas a parte, né, fracionária deste número. Eu vou então pegar isso aqui e subtrair pela parte inteira de si próprio, ok? A gente vê a função int lá no primeiro exemplo, ok? Então, feito essa subtração, eu vou então pegar o número geral que eu tenho como resultado e vou subtrair, né, pela parte inteira da minha divisão, ok?
Quando eu tenho isso, eu vou então resultar de fato apenas na parte fracionária. E agora eu posso pegar aqui este número, vou até aqui isolar, certo? E fazer a multiplicação pelo divisor. Desta forma, então, eu tenho aqui o mesmo resultado, meia dúzia e também 2. Outra possibilidade, qual seria? Eu posso pegar o meu número, que vai ser dividido, certo? E subtrair pelo resultado da minha multiplicação aqui referente à minha operação. Que multiplicação seria essa? Vai ser justamente o seguinte, vai ser o número inteiro que resulta desta divisão, ok? Multiplicado pelo meu divisor. O meu inteiro aqui vai dar 2, vezes 7, 14, ok? 20 menos 7 vai dar justamente meia dúzia, e desta forma eu tenho uma reprodução mais complicada da função mod, que é muito mais breve e objetiva e resolve para a gente, ok? Último caso aqui exposto, para a gente achar o número que mais se repete, a gente tem aqui a função modo ponto único, ok? E ela acha rapidão qual que é aquele número que mais se repete. Eu tenho aqui, né, a minha moda aqui é o número 8, que tem aqui uma frequência, né, ela acontece aqui 4 vezes. Como que eu poderia achar, né, esta frequência aqui, neste número, esse 8, como o valor mais recorrente aqui na minha lista? Bem, eu poderia fazer o seguinte, para começar a conversa aqui, eu posso mandar contar neste intervalo aqui, estes mesmos números, beleza? Quando eu verifico aqui com F9, eu tenho aqui a frequência de cada valor. O maior número aqui, que é o 4, neste vetor resultante, ele indica que o número que acontece mais vezes, acontece 4 vezes. Eu não sei até então qual seria esse número, mas sei que sua frequência é 4. Então, eu vou usar a função máxima aqui, certo? Para achar este valor. Eu tenho aqui, então, né? Usando a função máxima, eu tenho aqui o resultado que é 4. Ok? Então, eu sei que 4 aqui é a frequência daquele número que mais saiu. Como é que eu posso fazer, então, para poder resolver isso e encontrar, de fato, o número que corresponde a esta frequência? Bem, eu vou aqui copiar este trecho que me dá os valores das frequências e eu vou justamente fazer o seguinte. Com base aqui neste 4, que é o número, né, que indica a quantidade mais frequente aqui, eu vou, então, mandar verificar se aquele 4 lá é igual a este resultado aqui. Aperto F9 e eu vejo aqui correspondências verdadeiros e falsos, ok? Então, eu vou aqui converter isso, certo? Em zeros ou uns, beleza? Desta forma, então, essa comparação basicamente trocou aquele 4 por 1 e qualquer valor que não era 4, ou seja, não era o máximo, virou 0. Beleza? Feito isso agora, eu vou simplesmente pedir que a função corresp atue e me indique aqui qual é a posição no primeiro 1 que ela encontra. Beleza? Então, eu vou recortar aqui este resultado. Vou usar a função corresp, lembrando que a gente não deve reinventar a roda no corresp, fazendo aqui a solução que eu coloquei na célula I4, ok? Não reinventem a roda. A função corresp procura o número 1 naquele vetor que eu acabo de colar aqui, certo? Quero correspondência exata. Com isso eu tenho, então, um indicativo aqui de que meu número, certo? A ser retornado, ocupa a segunda posição aqui. Então, se todo esse trecho aqui resulta em 2, eu vou, então, usar a função índice para dizer que aqui, neste intervalo, eu quero, então, trazer qual elemento aquela posição lá, ok? Isso aqui é uma função, melhor dizendo, é uma fórmula matricial. Eu vou, então, pressionar Ctrl Shift Enter. E eu tenho aqui o número 8. Se eu fizer aqui algumas trocas, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 10, 5 vezes. Ok? Então, eu tenho aqui a mudança acontecendo automaticamente. Beleza? Então, esse é o recado. Não reinvente a roda no Excel. Conheça mais das funções e do potencial que o Excel apresenta para que você consiga soluções mais breves. A gente pode, eventualmente, reinventar a roda em tabela dinâmica para achar percentual, valor acumulado, e isso ela tem de forma nativa. A gente pode, em formatação condicional, fazer algumas soluções que o Excel tem também nativas. Por exemplo, mandar colorir uma célula que tiver em branco, usando alguma fórmula, sei lá, referência igual vazio, se bem que o Excel já tem soluções prontas para isso. Enfim, são inúmeras ocasiões onde a gente precisa explorar melhor o potencial da ferramenta
para que a gente não reinvente a roda no Excel, ok? Esse era o recado e até a próxima.